o que o Nares está falando aí é a mais pura verdade, né? É a mais pura verdade. A gente está lidando com a natureza e está lidando contra a gravidade no túnel. São duas coisas que são... A gravidade é previsível, mas a natureza não. Entendeu? Então, a gente tem que realmente tomar cuidado e ter um arsenal de soluções para poder vencer os desafios que se apresentam aí, né? E hoje a gente tem bons desafios, né? Tem grandes coisas aí que foram feitas, né? Eu vou me apresentar rapidamente, tá certo? Eu sou, o Nares falou, sou engenheiro civil formado pelo Mackenzie em 1989. Trabalho desde que saí da escola nessa área de concreto projetado, suporte de escavação em túneis, tratamento de túneis. Então, graças a Deus, a gente teve uma boa experiência aí nessa área e conseguimos emplacar algumas soluções realmente muito interessantes. Se vocês me permitirem, obviamente, eu vou rodar uma apresentaçãozinha rápida da empresa aqui. Não sei como é que roda, Nares. Então, eu vou te explicar, eu vou te explicar agora aqui, ó. Eu primeiro vou compartilhar a minha tela só para te ensinar onde você vai apertar, que é muito simples. Então, você já deve estar vendo meu mouse aqui, não está vendo meu mouse? Uma tela infinita aqui, ó. Se você clicar nesse botão aqui, onde eu estou com a mãozinha, tá vendo? Se você clicar nele, você vai roubar a minha tela e vai apresentar a sua tela para todos nós. Ou seja, é só isso que tem que fazer. No início dá uma certa apreensão, mas é muito tranquilo, Cássio. Não, legal. Então, eu já vou separar aqui o vídeo que eu queria mostrar para vocês, rapidamente aqui, ó. É uma apresentação aqui, pronto, é um vídeo. Cadê ele aqui? Pronto, como é que eu ponho tela inteira ele? Pronto. Mas eu não consigo apresentar ele em tela inteira. Consegue sim, eu vou te explicar de novo que eu não te expliquei. Vou de novo aqui, ó. Não, eu entendi, Nares. O problema é o meu computador aqui que não está querendo colocar ali. Deixa eu ver se eu ponho ele em tela inteira, deixa eu ver. Quando você aperta essa telinha que eu te falei ali, ele vai aparecer uma opção de guia do Chrome, janela e tela cheia. Você tem que clicar na tela cheia e clicar na tela para aceder à sua tela. Entendeu? Igual eu fiz aqui de novo, ó. Compartilhei minha tela cheia. Aqui você aperta e entra em tela cheia. Pronto, ok. Aí eu quero ver se eu consigo colocar aqui, visualizar. Aqui tem que ser tela cheia. Tela cheia, F11, legal. Tela cheia aqui, pronto. Agora eu dou um escape. Venho aqui no teu... Onde é que nós estamos aqui? Lá mesmo. Rapaz, desculpa, gente. Não, imagina. Estou tentando aprender como é que eu rodo aqui. Ó. O Nares é muito... Aqui, pronto, achei. Agora sim. Pronto. Apareceu a minha tela? Não. Deixa eu ver, compartilhar, janela, tela cheia, né? Tela cheia. Beleza. Aí você tem que clicar na tela sua que você quer compartilhar. Não é só aplicar na tela cheia, não. Você clica na tela cheia e compartilha no seu vídeo. Tá, aqui, ó. Tá, peraí. Puxa. Pronto. Tela cheia e compartilha aqui no meu vídeo, tá? Legal, compartilhar. Pronto. Agora deu. Agora deu. Beleza, agora eu estou apresentando. Ótimo. Pronto, vamos lá. Vamos soltar o vídeo aqui. Bom, essa é uma apresentação rápida da CPB, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui. Não estou conseguindo colocar em tela cheia, mas eu acho que dá para ver. Esses equipamentos são todos fabricados e desenvolvidos pela gente, né? A parte também de resina e de ancoragem, tirantes, né? Suporte de escavação. E o sistema DrainPack. É muito rápido essa apresentação, tá? Que é o sistema de drenagem e controle de filtrações que nós aplicamos aí recentemente na Tamoios e nos contornos, onde fizemos mais de 35 quilômetros. Esse vídeo está desatualizado, tá? Terminamos com 35 quilômetros de túneis totalmente tratados. Né? Isso aí tem Bom, nós temos mais de 50 quilômetros de túneis tratados no Brasil, né? Então, esse aí é a apresentaçãozinha, mas ela é muito rápida
eu vou colocar agora uma apresentaçãozinha mais interessante. Tá? Eu estava montando aqui, mas como o tempo estava curto, era o curso do professor Nares do Túnel. Então, deixa eu contar a historinha do concreto projetado para vocês, que eu acho que é bem interessante, bem rápido. Né? O concreto projetado, ele nasceu em 1907, criado por um naturalista americano. Vocês estão me ouvindo? Sim, muito bem. Sim. Chamado Carl Ackley. Ele era o diretor do Museu de História Natural de Chicago. E ele tinha duas missões. Ele queria construir réplicas de animais extintos e os seus ambientes em concreto e recuperar a fachada do museu. E aí ele criou o concreto projetado. Aqui temos um dos primeiros modelinhos que ele fez, utilizando a máquina de concreto projetado que ele mesmo criou. Em 1907, ele até patenteou, né? Essa aqui é a máquina dele, original, de 1907. Puxa, é uma máquina que funciona de forma razoavelmente contínua, chamada de máquina de câmara dupla. Tem gente que tem usado essa máquina até hoje em recuperação estrutural, que ela permite fazer vazões muito pequenas, utilizar mangueiras de 1 polegada, produções muito pequenas, basicamente hoje em recuperação estrutural. Mas é praticamente a mesma coisa que o Carl Ackley projetou. Agora não está funcionando. Deixa eu ver. Espera aí, está complicado aqui minha tela aqui. Bom, vamos ver se agora vai. Pronto, então esse aqui mais ou menos como funciona a máquina, né? Você jogava o concreto seco aqui em cima, na câmara inicial, caía na câmara inferior, você fechava, pressurizava a câmara inferior, você tinha esse disco que dosava o concreto e um jato de ar comprimido colocava ele no mangote e depois passava pelo bico projetor onde entrava a água. Então, basicamente, o concreto projetado nasceu por via seca em 1907. Isso aqui já é uma patente que veio posterior, chamada Cement Gun, que comprou a máquina do Carl Ackley e aperfeiçoou. Que é a máquina de câmara dupla que vocês chamam hoje de alental. Teria que falar, eu vou usar uma máquina alental para fazer um trabalho pequenininho. É isso aí, é mera curiosidade. Aí, na década de 1920, o que aconteceu? Os primeiros usos do concreto projetado em túneis. Vocês estão vendo a maquininha aqui de câmara dupla? Ela serviu basicamente para você revestir contra intemperismo e outras coisas, tá? Então, foi o primeiro uso, mas não era um uso estrutural. O uso estrutural do concreto projetado nasceu na década de 1950, graças às pesquisas do professor Hartshevsky, né? Que é o autor da patente, inclusive, do New Austin Tunneling Method, do NATM. Né? O advento do NATM é que colocou o concreto projetado no mundo dos túneis. E hoje a gente pode falar tranquilamente que você não tem túnel no mundo sem concreto projetado. Eu tenho uma tuneladora de 25 milhões de euros, tudo bem. Para ela poder entrar no túnel e começar a trabalhar, você tem que ter concreto projetado. Então, o concreto projetado é ferramenta fundamental na construção de túneis. E a sua compreensão é muito importante por conta disso. Né? Então, quando os túneis e o concreto projetado se encontraram, foi no advento realmente do NATM. Tá? Então, aqui, o que você tem aqui? Vamos voltar aqui. Você tem uma galeria, né? Uma galeria onde você tem tirantes, tá? Os tirantes estão aqui colocados, e você tem os tirantes radiais sistemáticos, e você deixou o quê? Você deixou aqui aberto, sem projetar nesse miolo aqui, tá vendo? Isso aqui debaixo dos altos, tá? E o que acontece? Qual é a grande vantagem? O NATM, a grande sacada do NATM é justamente você trocar tensão por deformação. Então, à medida que você alivia o maciço de suas tensões de forma controlada, permitindo uma convergência controlada do túnel, você pode otimizar o revestimento e diminuí-lo, porque você está usando o seu maciço, estou falando de rocha, tá? Não solo, ok? Você está usando o seu maciço como material de construção. Você está mobilizando o maciço ao seu favor. Então, como é que funciona isso? Basicamente, é isso aqui. Você escavou, projetou, atirantou, e aí isso aqui vai convergir. A hora que isso aqui fecha, o que vai acontecer?
essa foto é muito emblemática por isso, porque essas seções que estão aqui divididas vão encontrar uma na outra. Isso é só possível em lugares de grande cobertura, tá? E rocha muito boa e grande cobertura. Mas você veja, mesmo numa rocha excelente, olha o número de chuvadores de tirantes sistemáticos instalados, tá certo? E espessura do concreto projetado. O que acontece? O que aconteceu nesse túnel? Essas seções todas se encontraram graças à convergência. Com isso, um revestimento que poderia ter aí, seria um revestimento ciclópico aí de 3, 4, 5 metros de espessura, virou um revestimento de 40 centímetros, 50 centímetros de concreto projetado, em 2 camadas, tá? Contando com o secundário. Então, é aí que o concreto projetado e os túneis se encontraram. Nares, me chama se o tempo estiver acabando, tá? Pode ficar à vontade, coitado dos alunos aí, mas fique à vontade aí, que eu acho que coitado dá dos alunos. Desculpa, gente. Vamos rapidamente. Eu já estou adorando. Esse que é o legal aqui. Realmente, nem eu sabia dessa história da primeira máquina de projetado que funcionava como um tambor de ar comprimido. É sensacional. Exatamente, basicamente o injetor pneumático, né? Bom, aqui nós temos várias seções de túnel aqui, tá certo? Com diferentes espessuras, diferentes abordagens, diferentes seções, né? Tá certo? Com diferentes tipos de revestimento, tá certo? De um moldado até um concreto projetado. Tá? Só para vocês terem uma ideia do que o projetado fez, a revolução que ele causou na engenharia de túneis. Aqui nós temos como é que funciona um chumbador, né? Que é basicamente... Por que está cheio de chumbadores ou tirantes no túnel? Porque o que acontece? O tirante, no caso do tirante, eu ancoro ele aqui na pontinha e quando eu protendo ele, ele vai comprimir uma área da seção rochosa, tá? Essa área vai atuar como um revestimento. Entendo o que eu estou querendo dizer. Eu vou mobilizar essa resistência, ele vai trabalhar com pressão que nem um arco romano, e com isso vai ajudar a segurar o maciço. Desta forma, eu estou somando os meus 30 centímetros de concreto projetado, que forneceram confinamento inicial, controle de deformações na medida em que o concreto projetado ele começa mole, mas ele vai ganhando resistência rapidamente. Com isso, ele vai permitindo a deformação controlada, o alívio de tensões e a mobilização do próprio maciço como forma de contenção, tá? No caso do chumbador, eu não protendo, então eu tenho o arco colaborante. Bom, vamos ver o tempo está muito curto, mas vamos ver aqui rapidinho algumas características do concreto projetado. Aqui nós estamos começando aqui do tempo de aplicação, tempo versus rigidez, né? Então, rigidez rápida, menor que 10 minutos. Tá? Então, com isso, ele começa a absorver tensão na faixa a partir de 10 minutos. Desta forma, eu tô permitindo que o maciço deforme, porém de forma controlada. Isso faz toda a diferença. Então, olha aqui, a gente tem, inicialmente, o limite de trabalhabilidade dele, tá? Que tem o início onde a gente tem o início de pega, tá certo? Que é na faixa de 1 minuto. Eu tenho esse estado plástico, que é onde eu começo a desenvolver a rigidez, né? E começo a ter a resistência mecânica aqui em cima. Começo a adquirir resistência mecânica. Que aí eu começo realmente a ter trabalho estrutural. Por enquanto, ele está o quê? Ele está ficando mais rígido, mas nesse tempo todo ele está permitindo o maciço convergir. Agora, tempo de pega, você pode pensar em tempo de pega na faixa de 2, 3 minutos, tá certo? Dependendo do secador que você usa, até 1 minuto é possível, né? Então, vamos rapidamente aqui, ó, falar dos equipamentos mais comuns, né? Quando veio a NATM, foi necessário fazer bombas de concreto projetado de grande vazão, para que você pudesse usar em larga escala em túneis de grande seção. Então, essa aqui é de 1957, a primeira máquina a rotor do mundo e a primeira bomba de concreto projetado de alta produção desenvolvida, que foi a GM57, tá? Feita na Áustria. Na Suíça, aliás, não na Áustria. A Áustria era o Rabichev. Então, aqui você tem uma dessa trabalhando, uma bomba dessa trabalhando na primeira fase da rodovia dos imigrantes em São Paulo, nos idos de 1970,
metade dos anos 1970, tá? 72, 73, projetando concreto, olha aqui, num túnel em rocha. Essa mancha branca que está aqui em cima é o aditivo acelerador de pega. Agora eu vou mostrar as máquinas mais modernas, tá certo? Como elas funcionam, né? Como é que funciona uma bomba de concreto projetado hoje? Eu vou rapidinho. Material colocado no silo da bomba. Ela tem o rotor que gira, que é essa parte aqui de baixo. Esse é o rotor, isso que gira. Então, ele alimenta uma câmara do rotor, que nem um tambor de revólver. Eu alimentei uma câmara, ele vai girando e vai enchendo o tambor e quando chega nesta posição aqui, um primeiro jato de ar comprimido dispara ele por um dispositivo chamado corpo de descarga. Caindo nesse corpo de descarga, o segundo jato de ar atomiza as partículas e transporta elas por fluxo rarefeito no mangote até o bico projetor. Esse aqui, tá certo? Então, o segundo jato faz isso. De forma simples, é assim que funciona o equipamento. Então, esse aqui é um equipamento nosso, que é a CP10SU, tá? Equipamento moderno, tá capaz de fazer via seca e via úmida no mesmo equipamento. Vamos ver máquina trabalhando, que é o que eu acho que é o que vai ilustrar melhor vocês agora. Vocês estão cansados no final da tarde. Depois de uma aula muito boa, mas longa, né? Vocês estão aí o dia inteiro. Então, vamos ver a bomba trabalhando aqui, ó. Vamos ver uma bomba trabalhando aqui. Com via úmida. Deixa eu ver aqui se eu tenho uma bomba trabalhando. Aqui, ó. Pronto. Tá aqui. Deixa eu ver. Pronto. Isso aqui é uma projeção de via úmida no metrô, tá? A bomba rotor, isso que ele está regulando, a bomba de dosador de acelerador líquido, controle digital. Todos os equipamentos nossos hoje têm vazão ajustável, tá? Tanto as bombas projetadas quanto o aditivo. E ele está projetando aqui dentro de um shaft. Eu acho que eu tenho uma coisa aqui. Falta aqui. Onde estão as fotos aqui? É que a gente mistura várias apresentações, é complicado. Aqui eu tô. Deixa eu ver se eu tenho aqui a máquina funcionando. Um vídeo legal das bombas operando aqui. Tem um vídeo sim. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa tela aqui com vocês. Eu estou vendo ela, viu, Cássio? Você está vendo? Tô, cuidado. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar essa aqui, ó, por exemplo. Estão vendo sim. A aplicação do projetado no talude, com a CP10 via úmida. A bomba aqui, ó. A bomba. É assim que ela funciona, tá vendo? Ela gira que nem um tambor de revólver e você está aplicando. Agora vamos ver em túneis uma aplicação aqui agora, recente, que é um robô nosso que estava trabalhando até agora no Rodoanel Norte aqui, no túnel 501. Ele acabou o serviço dele agora. Vamos lá, rapidinho. Pronto. Vamos ver o que mais eu tenho aqui. É que eu montei muito rápido isso aqui e tem alguns vídeos que eu não estou conseguindo acessar. Bom, aqui eu tenho. Aqui nós temos um robô trabalhando, tá? É o mesmo tipo de bomba rotor. Ele está projetando aqui com controle remoto no Rodoanel Norte. São túneis de grande seção, tá? Mais de 200 metros quadrados de seção. Que bacana que o robô vai para frente e vai para trás também, né? Além de controlar a direção do fluxo do jato. Sim, ele é um robô, Nanese, ele é um robô que funciona como se fosse um caminhão plataforma, entendeu? Uhum. Ele tem essa qualidade. Olha aqui. Deixa eu ver se eu coloco uma grande na tela aqui. Então, vocês podem ver, o caminhão betoneiro está abastecendo a bomba e ele está projetando também num túnel grande do Rodoanel. Já tem algum tempo. Aqui dá para ver bem, né? Como é que ele trabalha. Esse robô ele foi concebido, inclusive, para fazer acabamento. Então, ele tem uma plataforma e um carrinho que anda.
Olha a bomba de projetado aqui. Tá lá na frente. Já tá basculando direto do caminhão de usinado. É, exatamente. O alcance dele é de 14 metros, tá? Desse robô. É um robô grande. Aham. Aí dá para vocês terem uma ideia do que é o sistema moderno para um túnel grande. Agora existem micro-robôs, né? Robôs pequenos também. Existem robôs pequenos para a projeção de concreto também, que estão disponíveis por aí no mercado. Esse robô, por exemplo, já tem controle remoto sem fio. O cara opera à distância. A distância, uma pressão relativamente baixa, porque é fluxo rarefeito. Então, se eu tiver uma ruptura do mangote aí, a pressão de 2 bar, tá? Uhum. Isso é uma condição de segurança muito importante. Quando você opera com fluxo denso, você pode chegar a 90 bar, entendeu? Então, as explicações de segurança são outras. Deixa eu colocar aqui um outro vídeo aqui interessante para vocês. Um dos maiores problemas que eu enfrento na parte de segurança é a ruptura dos mangotes, que a gente usa hoje os mangotes com cabresto duplo e ainda tem que ancorar ele no chão para, em caso de projeção, não atingir o trabalhador no raio de giração. Isso é obrigatório, Nares. Isso é obrigatório, tá? Isso aí é um negócio importantíssimo. Vamos ver aqui. Eu tenho um vídeo aqui de robô interessantíssimo. É mais interessante para vocês verem a tranquilidade que opera um robô a fluxo rarefeito. Ó, deixa eu ver se eu consigo fazer ele, colocar ele inteiro na chuva. Ó, aqui são vários tipos de equipamento trabalhando, tá? Todos de nossa fabricação. Aqui o robô, aquela bomba, né, que pode acoplar um robô ou não, tá? Existem robozinhos pequenos também hoje. Tamanho de um homem, subesteira. Olha a tranquilidade do operador. Do robô. Esse aí eu já tô achando pequenininho, discreto e fácil de operar. Você precisa de 4 caras para operar. Mas é pouca gente. Se você for olhar uma operação dessa, eu concordo com você. Ó, aqui, a mesma projeção sendo feita manualmente em gaiola, tá? Via úmida dentro de túnel também. Uhum. Tá? Essa é uma bomba CP15, SU sendo abastecida com via úmida. Note o cara lavando a bomba. Isso é importantíssimo. O cara está lavando a bomba enquanto ela está sendo operada. Nunca vi isso. É a primeira vez que eu vejo isso na vida. Uma boa prática impressionante. A gente tem, quer ver? Vamos mostrar mais vídeo, porque eu acho que é mais interessante para todo mundo ver. Olha aqui eu tenho uma série de aplicaçõezinhas aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Isso aqui é uma série de aplicações. Olha, isso aqui é um túnel um emboque, tá sendo feito com vias úmida, tá vendo? Tá dando pó. Por quê? Porque o ar tá meio alto, mas é via úmida. A questão do pó, eu tenho projeção via seca que não tem pó também, tá? Hoje em dia você faz concreto projetado como você quiser, tá? Via seca, via úmida, via semi-úmida, sem pó, se você quiser, tá? Com a aplicação de aditivo? Com a aplicação de aditivo. Porque hoje eu vou pegar um vídeo aqui mais um pouquinho melhor aqui para vocês. Deixa eu escolher um vídeo um pouquinho melhor aqui. Eu tenho aqui no 6º CBT. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Um vídeo, eu acho que ele é um pouquinho melhor. Não. Esse aqui. Cadê? Você tinha aquela apresentação do seminário também lá em São José dos Campos. Não sei sim. Essa tá aqui, Nares. Tá fácil aqui, ó. Tá fácil aqui.
Essa aqui tá fácil, peraí. Vamos voltar aqui, ó. Ó, aqui tem várias coisas. Boa memória, hein, Nares? Ó, isso aqui são o sistema de tirante, o sistema de drenagem, né? Esse sistema de drenagem também é fantástico para túneis. É o que foi colocar agora no manual do DENIT para fazer a patologia de todos os túneis e foi aceito. Ó, só curiosidade, esse é o maior túnel rodoviário da América do Sul, de grande seção. Tem 5,5 km. A Tamoios? Na subida da Nova Tamoios. Todo tratado. Nós tratamos todos os túneis da Tamoios e dos contornos. Vou ver se eu tenho mais aqui. Tem mais coisa. Ó, essa aqui é a CP6 eletrônica, tá? Que é uma bomba que faz via seca e via semi-úmida só, tá? Um controle eletrônico de produção. Uma bomba simples, porém com recursos eletrônicos, tá? Para produção. Que é uma coisa que ajuda muito a você a adequar a vazão do mangote ao que você precisa fazer. Tendo uma projeção ótima, sem reduzir ar comprimido, sem usar de outros subterfúgios que podem te dar uma redução de qualidade, tá? Olha aqui, o rotor girando. Você não tem sujeira, não tem vazamento, não tem nada. Hoje você estoura que concreto projetado surge, concreto projetado. Não tem mais. Você tem condições de fazer um concreto projetado excelente. Existem dois tipos de concreto projetado hoje, bem executado e mal executado. Não tem mais, porque eu tenho que ser via... Não, o que você quer? O que você precisa? A escolha entre via seca, via semi-úmida e via úmida, quem vai dizer é a condição de aplicação sua. Que eu consigo os mesmos parâmetros de qualidade nos três sistemas. Desde que você use o traço correto, o equipamento correto e os aditivos corretos. Vou colocar um pouquinho para frente aqui, vamos ver se ele vai. Esse aqui já, olha aqui. Aqui nós temos mais uns vídeos, agora são vídeos de robôs, tá? Diferentes vídeos de robôs que a gente tem. Esse é o que vocês viram no Rodoanel. Muito bonito, viu? De nossa fabricação também. Então vocês já viram esse vídeo aqui dele no Rodoanel. Olha aqui, ele projetando a base projetando o teto. O que vai determinar, então, é a sua necessidade, tá certo? Eu quero tanto de FCK, vou ter que jogar aonde? Qual é a estratégia de aplicação? Esse aqui é o negócio. Porque uma coisa importante que eu quero falar para vocês, o tempo está acabando, eu sei que vocês estão já cansados, e uma coisa que eu quero falar um pouquinho é de qualidade para vocês, rapidinho. Tá? Eu acho que isso é uma coisa importante, vocês já viram bastante concreto projetado, qualquer dúvida amanhã na área de tira. Vocês têm aqui, vocês tiram com o professor Nares aí, que ele está mais capacitado para tirar essas dúvidas. Qualidade do concreto projetado. Correta aplicação, mangoteiro ou o robô. Tá certo? Você tem um triângulo aqui de intervenientes, que é a correta projeção, aplicação. Pode ser mangoteiro ou o robozeiro que comanda o robô. O equipamento adequado que você está usando para aplicar esse concreto projetado, a projeção. E a tecnologia de concreto envolvida, que é traço e aditivo, tá certo? Então, basicamente é isso. Aí, você tem os defeitos do concreto projetado, que você pode ter, que é sombra, laminação ou sandpocket. A sombra é o vazio provocado pela ferragem ou por outra coisa que esteja no caminho do fluxo do concreto projetado. Então, você cria um vazio atrás dele.
A laminação já está ligada às camadas do concreto projetado e uma aplicação deficiente. Tá certo? É uma aplicação errada quando você executa o concreto projetado em várias camadas. Você não lavou e não umedeceu razoavelmente bem antes de aplicar uma segunda camada. Então, quando você aplica a segunda camada, o que vai acontecer? O cimento vai sair procurando água, ele não vai achar, então você vai ver uma camada que vai fazer uma espécie de uma lâmina no corpo de prova. E o sand pocket é derivado de um traço ruim ou de um fator do cimento erradamente desenhado. Então, esse é o corpo de prova número 1 do American Concrete Institute. Aqui você tem a ferragem, certo? Uma barra de aço aqui, que está no meio do corpo de prova. Você não vê, você não identifica visualmente as camadas, ou seja, ele não tem nenhuma falha. Agora eu vou passar para um que tem todas as falhas, que é o inaceitável do classe 5, tá? Então aqui você tem o quê? Você tem uma sombra provocada por uma projeção errada atrás da armadura, ou seja, você não conseguiu mover o mangote, mover o bico de forma razoável, tá certo? Você formou aqui também uma sombrazinha aqui embaixo, e você tem um sand pocket, que é um bolsão de areia aqui também formado, tá? Isso aqui não é uma ferragem, mas é um sand pocket, você tem formado aqui. E você vê claramente o número de camadas, tá? Uma camada aqui, e você tem outra camada aqui. Por quê? Porque na hora da cura do concreto, ele vai o cimento buscar água. Se você não molhar a camada inicial e ele não tiver de onde pegar água, essa área vai ficar com uma deficiência de hidratação que vai dar essa marca. Aqui são os intermediários. Então vamos olhar agora o grau 1, que não tem nada, e aqui são os intermediários. O grau 2, você tem um pequeno sand pocket aqui, mais nada. E você vê uma laminação clara aqui e aqui. Tá? Mas ainda é aceitável. Grau 3 estaria no limite da aceitabilidade. Você vê laminação, e aqui você já tem uma sombra atrás dessa ferragem e um sand pocket aqui. E o grau 5 é isso que vocês já viram. Era isso que eu queria mostrar rapidamente com relação à qualidade. Tá? Porque não adianta nada você não ter parâmetros de qualidade. Né? Como é que você vê a qualidade do projeto? Não, você extrai testemunhos da parede que foi aplicado, ou você molda uma caixa, que é o mais comum. Que é esse caso aqui, ó. Aqui tem moldagem de uma caixa. Tá? Você está projetando, você tira o jato da substrato de aplicação que você está fazendo e enche uma caixa, tá? Tem a norma brasileira, que tem todas as medidas e os ângulos das paredes, tá? Depois você, com muito cuidado, cura isso e extrai os corpos de prova, né? Bom, professor, você que manda, eu estou à sua disposição. Cássio. Tchau, se você quiser. Cássio, teve uma aluna que me perguntou hoje por que a caixa de projeção do corpo de prova é em formato de tronco cônico. Sim, é muito simples, Nares. É uma coisa que você... O que acontece exatamente? Deixa eu voltar aqui, deixa eu fechar minha tela aqui. Pronto, como é que eu fui? Parar a apresentação, pronto. O que acontece, basicamente? Se ela for com as paredes retas, eu vou ter reflexão na parede, não vou? Vai. Vou jogar a reflexão dentro da caixa, a hora que eu tirar o corpo de prova, vou ter um corpo de prova cheio de reflexão. Que vai dar menos resistência. E aí vou ter uma resistência muito aquém do que eu estou obtendo na minha parede ou no revestimento do túnel. Por isso que ele é cônico, por isso que ele é em tronco de cônico. Para quê? Para a reflexão ficar contida aqui, próxima à parede, tá certo? Dissipando energia, e eu tiro do miolo da caixa corpo de prova mais íntegros, de boa qualidade. Perfeito. Certo, gente? Era isso aí. Assim, de uma forma rápida, é difícil a gente colocar. Não sei qual é a matéria que vocês estão agora, entendeu? Mas eu estou aqui à disposição. Se tiver alguma dúvida, se não, desejo a vocês uma ótima noite. Você que sabe. É que já passou a tua hora, né, Nares? Eu vou até tirar uma foto com você para não te perder aqui. Ó, que prazer estar com você. Então tira. Tá lá. Ô, Cássio. Pois não, Arlete. Aquela deformação
lá do túnel que você apresentou, uma das primeiras que você apresentou lá daquele túnel, quanto tempo leva para ter aquele encontro, para fechar aquela dilatação lá que troca a tensão pela deformação que você mostrou? Veja só, vamos lá, boa pergunta. Eu tenho, quando você faz um projeto de túnel, você tem um gráfico de convergência, tá certo? Que você vai ter. O projetista, ele analisa qual a expectativa de convergência daquele maciço, tá certo? Baseado em parâmetros geomecânicos, tá? Então, aquilo ali, o que eu depreendi daquela, onde estava a explicação daquilo, aquilo demorou aí coisa de uns 8 dias, mais ou menos, para fazer aquele encontro, 8, 10 dias, tá? Mas isso com uma cobertura de alguns 1.000 metros de rocha, tá? Nós estamos debaixo dos Alpes, tá certo? Por isso que eu... curiosidade. Com pressões muito grandes. Muito altas. Se você fazer isso no túnel nosso aqui, de baixíssima cobertura, você não vai ver esse efeito nem em 100 anos, às vezes, viu? Pois é. Obrigada, cara. De nada, disponha. Ô, Cássio, eu vou só te agradecer aí, que prazer te ver. Dá vontade de começar até a tomar um vinho com todo mundo aqui agora, acabando a aula hoje, viu? Se pudesse, viu? É o que eu vou fazer daqui a pouco. Pois é, se eu não te conhecesse, exatamente. Eu queria te agradecer imensamente em nome do RTG, especialização, em nome da turma aí. Eu tenho certeza que os colegas gostaram de estar com você aqui. E mal sabe eles a história que você tem, muito mais que poderia contar. Espero vê-los aqui em outras oportunidades, em palestras aí, e convidar eles a participar do CBT, a conhecer a CPB, né? Sim. Eu sou diretor do CBT há mais de uma década. Eu estou envolvido no CBT há 25 anos, mas como diretor eu estou há mais de uma década. E eu posso dizer para vocês que o CBT tem eventos técnicos de altíssimo nível. Você vai encontrar profissionais da área, tá? De altíssimo nível. Os que são mais jovens podem entrar no Young Members do CBT. Nós temos uma classificação, uma classe de Young Members, tá? Para participar do CBT. E você tem acesso aos congressos, às nossas palestras. E indo pessoalmente aos eventos, você vai conhecer muitos colegas, tá certo? E vai se integrando a esse apaixonante ramo da engenharia, né, que eu considero que é engenharia de túneis, né? Veja só uma coisa, o mundo vai crescer agora para baixo, porque para cima, na superfície, você só vai ter usos que são, assim, usos muito nobres. Você não vai querer fazer uma estação de tratamento de água a céu aberto na cidade de São Paulo, você vai fazer ela subterrânea. Você vai estocar a água onde? No subterrâneo. Você vai guardar rejeito radioativo da sua usina nuclear onde? No subterrâneo. Então, tem uma frase da ITA, da International Tunneling Association, que a gente participa, que é assim: the world goes underground. Daqui para frente, cada vez mais, as aplicações de engenharia subterrânea vão aumentar. E você tem o mundo inteiro aí de projetos colocando isso. O que a gente estava tendo aqui no Brasil, nós estamos com muita obra? Não, nós não estamos com muita obra. Nós temos demanda para ter muita obra, mas nós não temos muita obra ainda hoje. Mas vamos ter que ter no futuro. Senão não temos. Vamos continuar montados, como diz o professor Tarcísio, que acho que todos conhecem. Tarcísio foi presidente da ITA 2 vezes, do International Tunneling Association. É uma das maiores autoridades mundiais em túnel. O professor Tarcísio Celestino fala: nós estamos com a infraestrutura da 8ª economia do mundo montada na 50ª. Nós temos a 8ª economia do mundo montada na infraestrutura da 57ª. Mas nós não vamos sair disso. A gente é engenheiro, nós somos capazes, e esse país vai dar certo e nós vamos sair disso. Era isso aí, gente. Obrigado, Narese. Obrigado. Uma boa noite para vocês aí. Foi um prazer, viu? Muito obrigado, Cássio. E assim a gente encerra a nossa aula com chave de ouro aí. Agradeço aos alunos pela participação. Estou à disposição para qualquer dúvida. Na Narese tem o meu contato e tem a liberdade de passar para vocês. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, gente. Quem tiver pode contar comigo aí. Um abraço, Cássio. Pessoal, em função do horário, se vocês quiserem, amanhã a gente começa às 8h30, tá bom? Tá bom. Beleza? Alguém quer registrar a chamada ou não precisa? Só. Hã? Eu, professor. Eu quem?
Cleiserson. Quem? Cleiserson. Cleiserson Pinheiro. Presente. Valeu, professor. Alô, mais alguém? Beleza. Então, continuamos amanhã. Valeu, Naré. Tá bom, professor. Até amanhã. Obrigado. Professor, boa noite. 8h30, né? 8h30. Obrigada. Compensar o horário. Obrigado. Ei, bravo. Alô.